Ele foi o único músico a ganhar 2 Grammys em 2 categorias distintas durante 2 anos consecutivos. Um dos maiores trompetistas da história. Hoje a gente vai falar sobre Wynton Marsalis. Quem é o Wynton Marsalis? Bom, se vocês vivem aí no mundo das cavernas e não conhecem, né? É esse carinha aqui. O Wynton Marsalis, ele é um trompetista, compositor, educador, maestro, band leader e um dos embaixadores do jazz nos dias de hoje. Ele comanda a Jazz Lincoln Center e também é responsável pelo programa de jazz da Juilliard. Com toda certeza, você que é trompetista já ouviu falar dele em algum momento da sua carreira como músico, né? Alguém já te falou do Wynton Marsalis em algum momento aí da tua vida, pode ter certeza. Talvez tu que não lembre. Caraca, não vai parar não. Bom, vamos falando sobre a história do Wynton Marsalis, né? Ele nasceu em 1961 em New Orleans, a cidade do jazz. Então, só pra tu ver onde ele já nasceu, né? Tu já sabe que o cara ia despontar na música. Ele é filho do pianista Elis Marsalis, que é esse carinha aqui, que com certeza também muita gente já ouviu falar. E ele cresceu assim rodeado por músicos dentro da casa do pai dele, né? Que o pai dele, como era uma referência do jazz naquela época já em Nova Orleans, tipo, os caras viviam dentro da casa dele lá fazendo música, né? Nomes tipo assim, Miles Davis, Clark Terry e Wal Hurt frequentavam a casa do pai dele e, tipo, eram amigos, assim, viviam fazendo o som ali dentro da própria casa, né? Então, assim, ele já cresceu dentro de um ambiente propício ao jazz e à música. Quando ele tinha 6 anos, o Wal Hurt deu pra ele um trompete, pra ele começar a tocar e tudo mais, né? E ele pegou gosto na coisa. Daí ele foi estudando, com 8 anos ele começou a tocar na banda da igreja local dele. Porém, foi só com os 12 anos que o Wynton Marsalis resolveu levar a música a sério, né? Quando ele tinha ali por volta dos seus 12 anos, um dia dando uma voltinha naqueles bondes que tem, ele encontrou um estudante de música que estava com um disco, naquela época aqueles discos, né? Do concerto de Haydn, tocado pelo Maurice André, que é outro grande trompetista, né? E quando o Marsalis foi para casa e começou a ouvir aquilo, ele falou, eu quero começar a estudar a música erudita também, não só o jazz. Então ali quando o Marsalis fez os seus 14 anos, ele se apresentou com a Orquestra Filarmônica de New Orleans, né? E a partir dali ele foi ganhando um destaque regional ali na música local da cidade. Com 17 anos o Marsalis foi admitido, né, no Tanglewood Music Center. Apesar da pouca idade, ele recebeu o prêmio de aluno destaque dos metais. Então, tipo assim, o cara com 17 anos, ele foi o mais novo a entrar no centro de música e já ganhou uma referência, né, de destaque. Quando o Marsalis se formou no ensino médio, ele decidiu sair de casa e ir para Nova York para estudar música erudita na Juilliard. Cara, nesse momento aí eu tenho certeza que em algum almoço de família, cara, tipo, o pai dele deve ter tido uma discussão, porque tu olha assim, tipo, a família inteira dele é jazz puro, né, o ciclo de amizades, e ele, tipo, não, eu vou estudar música erudita, eu vou tocar concertos, e enfim, né, cara, tipo, deve ter sido igual o teu pai trata aí quando tu fala que, pai, eu quero ser músico, deve ser na mesma pegada, né. Enquanto o Marsalis estava estudando na Juilliard, ele começou a fazer gigzinhas ali em Nova York de jazz. Então, tipo, ele começou a tocar muito na noite, né? E ele foi ganhando uma popularidade ali na cidade. E o pessoal começou a querer saber quem que era esse jovem, né? De New Orleans, que estava se destacando ali na cena do jazz de Nova York. Foi então que em 1980, a Columbia Records ofereceu para ele o primeiro contrato. Então ele estava ali com volta dos seus 18, 19 anos e ele recebeu já o seu primeiro contrato de uma gravadora, na época já grande, para gravar um disco. Nesse mesmo período ali, ele e o irmão dele, o Branford, eles saíram para fazer uma turnê mundial com o Art Blakey e os Jazz Messengers, né? And the Jazz Messengers, o nome. E nesse período aí, o Marsalis ele teve que largar a Juilliard para poder fazer o jazz ali acontecer, né? Que não tinha como ele conciliar as duas coisas no momento.
E foi ali que ele foi tendo algumas referências e desenvolveu o lado dele de ser um band leader, né? Que ele tinha muito como exemplo o Bunkley. Em 1981, ou seja, ali um ano depois, o Marsalis formou o próprio quinteto dele de música, de jazz, e partiu fazer turnê. Então, desde essa época aí, né, desde 1981, ele já realizou mais de 5.026 shows em 858 cidades diferentes em 65 países ao redor do mundo. Esses são dados de 2023, tá? Hoje em dia esse número já alterou bastante. O Marsalis, ele teve muita referência, né? Tipo, ele tocou com muita gente e fez muito contato com muito do pessoal ali dessa época do jazz, que era super famoso, né? Por exemplo, o próprio Clark Terry, né? Que vivia na casa dele, o Dizzy Gillespie, que eu até hoje não sei pronunciar esse nome direito, e muitos outros nomes, assim, que ele foi tendo contato quando tocava, foi fazendo amizade e foi desenvolvendo, né, esse networking. Em 1982, o Marsalis começou a gravar ali os seus próprios discos e tudo mais. E, cara, ele começou rapidamente a despontar e se destacar pela qualidade, né, e pela versatilidade que ele tinha, que ele conseguia tocar muito bem o jazz, assim, tipo, um nível muito alto, e ao mesmo tempo, cara, ele conseguia tocar o erudito muito bem, que é um negócio muito difícil hoje em dia, né? Então, tipo, ele se destacou muito por causa disso. E ao longo das décadas dele ali, de apresentações, de músico, ele consolidou uma das carreiras mais produtivas, né, em termos de produção de conteúdo, do jazz moderno. E ele sempre valoriza muito o blues e as tradições do jazz americano. Hoje, nos dias atuais, 2025, ele já tem 127 gravações, 1.539 músicas, mais de 7 milhões de discos vendidos e 3 discos de ouro. Para quem não sabe, o Marsalis também ele escreve, né, tanto jazz como erudito. Então agora falando sobre os Grammys dele, cara, o Marsalis ele conseguiu um feito muito grande. Em 1983, ele ganhou 2 Grammys. O de melhor solista clássico com orquestra, ganhou também, nesse mesmo ano, a melhor performance de jazz. Então, tipo assim, cara, o cara conseguir fazer isso no mesmo ano, existem outros músicos que conseguiram fazer no jazz e no erudito, só que em anos diferentes. Ele fez isso tudo no mesmo ano, por 2 anos consecutivos. Então, tipo, é absurdo, cara. E em 1984, ele fez a mesma coisa. Ele ganhou novamente os 2 Grammys nas categorias diferentes, com 2 álbuns, um álbum de música clássica e um disco de jazz. E além desses 2 Grammys, cara, o Marsalis tem uma pancada de outros prêmios, assim. Uma nomeação pela ONU, sabe? E um monte de outros prêmios, né? Hoje, ele ainda trabalha muito, assim, o jazz. Ele vive produzindo coisa de jazz e muita coisa relacionada à própria cultura do jazz, né? E as raízes. E é um conteúdo que vale muito a pena conferir se você gosta de música e principalmente, né, de jazz e trompete. Até porque tem muito conteúdo do Marsalis disponível no YouTube, cara. Se tu entra no YouTube e joga Marsalis, tu vai achar muito concerto de jazz, muita coisa, até as próprias coisas eruditas tem. Então, assim, é um mar de conteúdo que tu pode gastar dias assistindo. Hoje em dia, o Marsalis assim, é uma referência muito grande para os trompetistas, tanto tecnicamente como musicalmente falando, né? É um cara que vale muito a pena a gente acompanhar nos dias atuais, porque ele sempre tá passando algum tipo de conteúdo, seja às vezes você ouvindo só, e próprios vídeos dele falando, alguns masterclass dele. No YouTube tem alguns vídeos dele, assim, dando alguns masterclass, que, cara, se tu assistir, a maioria é em inglês, mas dá para ativar a legenda ali embaixo. E, cara, é um conteúdo muito bacana. Então, se você é trompetista e é músico, né? Se você é músico, você vai ser trompetista, enfim, vice-versa. Cara, assista ele tocando. Tanto o erudito como o popular, porque vale muito a pena tu acompanhar isso, entendeu? Pessoal, e esse foi o primeiro vídeo da série Grandes Trompetistas. Se você é novo no canal, pô, dá o teu like aí, curte, comenta e se inscreve para acompanhar esse tipo de conteúdo. Fui!